Seja bem-vindo ao Lar TV, chame a sua família para a sala, pegue agora papel e caneta e você será edificado por uma palavra poderosa. E não se esqueça, acesse o nosso canal, seja um assinante do nosso canal, ative as notificações, compartilhe com muitas pessoas e seja edificado em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, abra comigo no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13. Seja glorificado o nome de Jesus o Cristo. Isso aí não está perdendo tempo na terra, não. Isso aí está veloz, é isso aí. Capítulo 13, segundo livro do profeta Samuel. Versículo 1. Segundo Samuel, capítulo 13, versículo 1. Quem encontrou, diga bem forte: eu amo a Bíblia. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. E era Jonadab um homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Vamos encerrar por aqui. Quem pode dizer amém? Ainda bem que a Bíblia não é um livro nada hipócrita. Eu digo isso sobretudo no sentido de que a Bíblia nunca se deu o trabalho de omitir o fracasso dos seus maiores heróis, e até daqueles também, naturalmente, que não foram tão heróis assim. Algumas histórias que poderiam estampar a capa dos jornais mais sangrentos da cidade, você lê na Bíblia. Na Bíblia você encontra todo tipo de desajuste, de desacerto ético, moral, espiritual, quebras de paradigmas e de parâmetros de toda sorte, de toda natureza, porque a Bíblia é um livro real, falando de pessoas reais. Então, se a Bíblia não omitiu o fracasso dos seus maiores heróis, naturalmente não omitiria de seus filhos, seus netos, dos seus demais personagens. Essa é uma daquelas histórias que poderia estampar a capa dos jornais sangrentos. Aquelas histórias que aqueles apresentadores sensacionalistas de programas policiais adorariam contar. Porque é uma história que envolve temas que, inclusive, hoje em dia estão muito latentes na sociedade, que é a violência sexual contra a mulher, por exemplo. Aqui nessa história tem incesto, aqui nessa história tem estupro, aqui nessa história tem assassinato. É pesado, né, irmão? O download demorou, né? Porque é pesado, moralmente pesada a história. Essa história ela já seria muito complicada, muito grosseira, se tivesse acontecido em qualquer endereço, qualquer casa de qualquer pessoa. Mas ela ganha uma conotação ainda pior, porque ela acontece aonde? Na casa do rei Davi. Ela acontece no meio da realeza. Essa história se desenvolve entre personagens nobres, entre personagens que ostentavam títulos da realeza. Estamos falando de príncipes, estamos falando de princesas. Então o fato disso ter acontecido dentro da casa onde aconteceu, dá a essa história
um tom ainda pior, ainda mais doído, ainda mais lamentável. Mas se eu fosse dizer assim de uma maneira extremamente simplória, do que é essa história aqui? Eu diria que ela é a história de alguém que tinha tudo para dar certo e deu errado. Mas aí seria muito simplório. Aí eu poderia avançar um cadinho mais. Eu diria que é a história de alguém que a vida, a genética, a geografia, tudo privilegiou. Mas seu coração venceu a batalha. E era um coração doente, pecador, imoral. Essa é a história de um homem que foi vencido pelo seu desejo. E quando eu falo isso daqui, eu abro a coisa, porque tem um risco quando você prega uma mensagem sobre um texto muito forte. O risco é das pessoas começarem a torcer o nariz e dizer assim, mas como assim? O que eu tenho a ver com isso? Eu não vim falar propriamente, eu não vim falar especificamente sobre esse tipo de coisa. Eu vim falar sobre desejo. Eu vim falar sobre a vitória ou sobre a derrota dos desejos. Eu vim falar sobre o quanto perder para o seu próprio desejo pode fracassar e colapsar sua própria história. Eu vim falar sobre como está cercado de uma série de fatores que cooperam, que contribuem com a sua vida, com o seu sucesso, com o seu crescimento, desde o lugar onde você está, até as pessoas que te cercam, as promessas que você recebeu, mas como tudo isso pode ser dinamitado por causa de um desejo que mora aqui. Eu não sei exatamente ainda como nós vamos terminar, mas o meu desejo, minha vontade no espírito é que hoje você saia daqui apavorado. Que hoje você saia daqui com um despertamento e com seus níveis e sensos de temor tão despertados e elevados, que tudo aquilo que Satanás preparou para tragar a tua vida, tudo aquilo que Satanás preparou para destruir a tua história, todas essas coisas que Satanás, os laços que ele habilmente armou contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu ministério, contra os teus sonhos, contra a tua profissão, você vai sair daqui num estado de alerta tão terrível, tão tremendo, que o mundo espiritual vai começar a aparecer diante dos teus olhos de uma maneira tão clara como as coisas que eu estou enxergando aqui. Laços serão partidos e muita gente vai sobreviver. É isso que eu estou profetizando. Quem me ouve, digam glória a Deus, digam aleluia na noite deste dia. Pastor, será que dá para saber logo de cara que essa era uma questão que não contava com a aprovação de Deus, que não era moralmente correta, eticamente correta? Será que dá para identificar logo de cara que essa paixão, que esse sentimento, que essa inclinação, que esse desejo, eles não eram bons? Sim, claro. Por uma razão muito simples, que está escrito aqui: e angustiou-se Amnon até adoecer. Diga comigo, adoecer. É simples desse jeito que você está pensando. Adoece, então não é saudável. Adoece, então não é bom. Adoece, então não prospera. Adoece, então não é puro. Adoece, então não é louvável. Adoece, então não é aprazível. Adoece, então não é santo. Adoece, então não é belo. Se o resultado é o adoecimento, então o que provoca não pode ser bom. Todo desejo, todo sentimento e toda vontade que gera um adoecimento, por si só já se define. Não devia estar aí, não devia estar aqui, não devia estar aqui. Se adoece, a coisa já está clara. Não precisa de profeta, ok? Não precisa de revelação. Será que o seu próprio corpo, a sua própria estrutura fisiológica, emocional, espiritual, elas já não estão contando para você aquilo que você está esperando um profeta lhe contar, que isso daí não é de Deus? Será que o seu próprio corpo já não está reagindo na tentativa de expelir
e de expulsar esse sentimento que está tomando raiz, está tomando forma, esse desejo que está roubando a tua paz, tirando o teu sono, te afastando da tua família. Fecha a porta que ninguém vai sair essa noite aqui não. Deus me trouxe para te dizer: eu vou curar você desse sentimento, eu vou te libertar desse desejo, eu vou quebrar cadeias antigas, eu vou arrebentar os gemas velhas. Eu não vou permitir mais que o teu corpo sofra por causa do teu coração. Vou repetir. Eu não vou mais permitir que o teu corpo sofra por causa do teu coração. Eu não vou mais permitir que desejos funcionem como cânceres dentro de você, que carcomam, que destruam, que dissolvam as coisas boas que eu estou plantando e investindo em você. Você não será vencido pelos seus desejos sombrios. Adoeceu, angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar sua irmã, porque era virgem e parecia aos seus olhos dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Aí veja, tinha porém Amnon um amigo, repita comigo, um amigo sagaz. Vamos de novo, um amigo sagaz. Agora diga, esse amigo sagaz enxergou o que os príncipes não enxergaram, que Amnon não estava bem. Isso aqui, ó, arroz, feijão, a pimenta do reino. Só. O que está escrito a partir de agora? Que o amigo sagaz de Amnon olhou e disse: esse cara não está legal, está emagrecendo, está definhando, está pálido, está abatido, está esquisito. Eu vou lá perguntar o que está acontecendo. Ei! O que está acontecendo, cara? Você está estranho? Eu estou vendo isso, estou vendo aquilo outro. Agora perceba, de quem é a abordagem que a Bíblia menciona? Do amigo sagaz. A pergunta que não quer calar: aonde está a abordagem dos outros príncipes? Por que os príncipes não viram aquilo que o sagaz viu? Por que os outros irmãos não perceberam nos olhos de Amnon a desgraça iminente e o amigo sagaz viu? Como é que está tão claro para o amigo sagaz que o príncipe está mal, mas os outros príncipes não viram nada? Aonde é que muitas histórias de ruína espiritual acontecem? Onde elas começam? Com o erro e a decisão de quem optou por isso? Claro. Mas passa muito também pela omissão e pelo egoísmo dos outros que tomam lugar à mesa do rei. Porque me parece que muitos de nós, muitas vezes, viemos para os momentos de celebração com os príncipes e trazemos espelhos. Pastor, não entendi. Como não entendeu? É isso mesmo. Você vem para um momento de mesa e só enxerga você. A mesa do rei não é um ato de selfies. A mesa do rei é um ato de olho no olho. Vou de novo. A mesa do rei não é mesa de selfie. Não é sobre o que eu vejo apenas de mim. É sobre o que eu estou vendo de você. Mas nós não queremos assumir esse tipo de tarefa ou responsabilidade. Por quê? Porque é chato. É desagradável chegar para uma pessoa e perguntar para ela o que está acontecendo, ou se está acontecendo. Pastor, eu acho que isso é uma intromissão, pois isso é ser família. Mas eu não quero me meter na vida de ninguém, nem quero que ninguém se meta na minha. Então você está no lugar errado. A igreja é, por definição, uma família espiritual. Uma comunidade onde os interesses se entrelaçam, onde as histórias se encontram. É natural que não por uma questão de eu querer me meter na sua vida, mas por uma questão de eu querer salvar seu futuro.
futuro, que eu olhe nos seus olhos e te pergunte: por que você está estranho? O que está acontecendo de errado? Você está preso nessa conferência, parece que algo está amarrando o teu peito, você não está mesmo adorador do ano passado, alguma coisa estranha está acontecendo em você. Ah, mas eu não quero assumir esse papel. Então você está escolhendo ser omisso. Não dá para escolher o meio do caminho. Ou a gente é omisso, ou a gente interfere positivamente, ativamente na vida e na história das pessoas. Eu vim de Deus aqui profetizar: vai ter encontro nos corredores dessa igreja. Os príncipes vão se olhar e vão dizer: o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Eu quero orar com você, eu quero ser bênção na tua vida, eu tenho uma palavra de conselho para te dar. Essa é a relação. Você lembra de Caim? Quando Deus perguntou para ele: Caim, cadê teu irmão Abel? Ele disse: sou eu guardador do meu irmão? Os homens sempre tiveram dificuldades de se perceberem na posição de ter que dizer sobre os outros, ter que dar satisfações sobre os outros. Isso é muito de Caim. Isso não é de um coração liberto. O coração liberto, ele até sabe que pode ser até mal interpretado, mas ele vai correr o risco porque ele sabe que pode salvar a vida de alguém. Ele não vai deixar de ser um muro de contenção. Ele não vai deixar de olhar nos olhos de alguém, cheio de misericórdia, mas com um cadinho de autoridade que não faz mal para ninguém. Olhar no olho de alguém e dizer assim: cara, eu estou percebendo que você está esquisito, tem alguma coisa estranha, rapaz, eu estou percebendo algo errado em você. A lâmpada está se apagando, a fé não está mais vibrante, eu não ouço mais o barulho da vibração do teu glória a Deus, o teu aleluia. Eu percebo que alguma coisa está apagada, as tuas relações familiares arrefeceram. Eu não vejo mais carinhos entre você e tua esposa. Eu não vejo mais você afagando os teus filhos. Alguma coisa está errada. E eu não vim para ser facilitador dos teus pecados. Eu vim para ser um muro de contenção ao teu redor. Eu sou teu irmão. Teu irmão. Mas os príncipes não viram. Repita após mim: os príncipes não viram nada. Quem viu? O amigo sagaz. E o amigo sagaz chegou para o príncipe e disse assim: tem alguma coisa estranha em você. Você está definhando. Você está emagrecendo de um jeito estranho. Como? Atenção, olha a pergunta dele: como? Dia após dia você definha, mesmo sendo filho do rei. Ah, alguém já pegou. Olha a pergunta do cara: como é que você definha se você é filho do rei? Como é que você se apresenta subnutrido se você tem acesso à mesa? Vou de novo. Como é que você se apresenta subnutrido se você tem acesso à mesa? Por que você está pálido e sem energia se tanta água boa te é ofertada todo dia? A pergunta dele foi: tem uma coisa errada em você, porque sendo quem você é, frequentando a mesa que você frequenta, e estando perto de quem você anda, você não deveria estar piorando, você deveria estar melhorando. Só que o que estava acontecendo? Aquilo tudo já era causa, já era efeito do câncer espiritual e moral que estava dentro da vida de Aminon. Não importava o quanto a mesa fosse farta, ele não comia. Não importava o quanto a água fosse abundante, ele não bebia. Porque o desejo tem o poder de roubar de você os seus melhores dias à mesa. Não é à toa que muita gente que deveria estar em escala ascendente está em escala descendente. Muita gente que deveria estar em escala crescente está em escala decrescente. Gente que deveria estar melhorando está piorando. Gente que deveria estar crescendo está diminuindo. Gente que deveria estar evoluindo está retrocedendo. Pastor, mas ele não é filho do rei? É.
mas o desejo está roubando a nutrição do que ele poderia receber. Ele chega na mesa, puxa uma cadeira, alguém na direita diz glória, alguém na esquerda diz aleluia, o atrás dele quase cai arrebatado, o outro falando em língua estranha, mas o desejo que está dentro da alma dele, a decisão que ele está prestes a tomar, o que ele está doidinho para fazer, rouba o pão da mesa dele. Ele não se nutre, não é abençoado, não se desenvolve, está subnutrido, está morrendo de inanição espiritual. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: eu vou te levantar, eu vou te levantar. O apetite vai voltar. Pega garfo, faca, bota guardanapo e se prepara. Tem banquete na casa do rei na noite deste dia. Levanta as suas duas mãos o mais alto que você puder, porque eu profetizo na autoridade do nome daquele que me enviou. Todos os processos de retrocesso vão paralisar. Você vai parar de definhar, vai parar de perder, vai parar de emagrecer. Você vai começar a avançar, vai começar a se robustecer. Como Daniel, tu estarás mais forte e mais poderoso. Eu fui citar Daniel. Aí Deus falou comigo: veja que coisa interessante. Daniel estava na mesa da Babilônia e conseguiu ficar mais forte. Esse cara estava na mesa de Jerusalém e conseguiu ficar mais fraco. Pastor, então eu vou trocar de mesa. Não, você deveria trocar de coração. Estou profetizando que haverá fome e sede de Deus em você. Eu estou profetizando que no ano que vem, não sei se eu vou estar aqui no ano que vem na conferência do Lão, mas eu sei que no ano que vem tu te mostrarás mais forte, mais pronto, mais capacitado, mais ungido, mais preparado, mais fortalecido. Oh, quantos acreditam nesta palavra? Faz um barulho de glória a Deus e aleluia. O que o sagaz está dizendo é o seguinte: cara, você tinha tudo para estar bem. O que o amigo sagaz está dizendo é: cara, você tinha tudo para estar crescendo. Você tinha tudo para estar vivendo os melhores anos da tua vida. Você tinha tudo para estar colocando tua vida em ordem. Você tinha tudo para estar colocando tua casa no altar. Você tinha tudo para estar vivendo os melhores dias da tua vida. Mas você está à mesa, você tem ingresso, você conquistou lugar, mas você senta no teu lugar e teu coração te rouba. Teu desejo te sequestra. Esse amigo vai se aproximar dele. Quem está por aí, diga amém. Esse amigo vai se aproximar dele e vai dizer assim: o que está acontecendo? Aí ele diz assim: ó, está acontecendo o seguinte, estou apaixonado pela minha meio-irmã Tamar, e percebo que é complicadíssimo fazer qualquer coisa a respeito disso, porque ela é virgem. Aí o cara que é sagaz, o cara quer pecar e diz assim: eu não vejo como. Aí ele diz: eu não vejo como, para o cara que é sagaz. Ao cara que é sagaz, ouve ele dizer: eu quero pecar, mas não sei como. Aí o sagaz diz: você não sabe? Mas eu sei. Um dos grandes problemas de você abrir, seus desejos secretos, o grande problema de você abrir as coisas que estão consumindo o seu coração, para os homens sagazes, é que eles não são muros, eles são pontes. Eles sempre vão dar um jeito de fazer você chegar aonde seu coração quer. O sagaz diz: você não sabe como, mas eu sei. Pastor, ele é sagaz? É. Ele é ímpio, né? É.
Mas tem uma coisa complicadíssima sobre ele. Se você for embora, volte agora. Tem uma coisa complicadíssima sobre ele, que faz com que num caminho espiritual, profético, a coisa ganhe uma conotação muito interessante. Qual é o nome dele? Jonadab. Qual é o nome dele? Muito fraco. Qual é o nome dele? Jonadab significa Deus dá livremente. Ou seja, Deus é liberal. Ó, pastor, então o senhor acha que Deus não é? Eu acho que Ele é. Deus é tão liberal que na sua liberalidade me permitiu estar aqui. Deus é tão liberal que na sua liberalidade permitiu você almoçar hoje. Deus é tão liberal que na sua liberalidade permitiu todos nós estarmos aqui hoje. Isso é um ato da sua liberalidade. Deus é um Deus liberal, nesse sentido. Ele dá livremente, liberalmente. Ele não é um Deus que tem nenhum tipo de apreço de ficar contendo, ficar segurando, ficar amarrando. Ele deixa, Ele entrega, sabe? Ninguém pode vencer a Deus em amor, em liberalidade. Você acha que alguém pode ser mais liberal do que Deus? Sim ou não? Ah, pastor, então não tem problema nenhum. Tem. O problema é que Jonadab, ele não defende a liberalidade de Deus do jeito certo. Jonadab, no seu nome, diz que Deus é liberal, mas na sua mente, ele abre o conceito da liberalidade de Deus, de forma que caiba na liberalidade de Deus coisas que Deus nunca liberou. O grande problema desse camarada não é a intenção pura dos seus pais quando deram a ele esse nome. O problema foi o que ele fez com esse conceito. Ele pegou um conceito teológico, um conceito correto sobre o caráter de Deus. Qual? Deus é liberal. Mas ele pega esse conceito e formata esse conceito à medida do que ele acha conveniente. Melhora, pastor, vou melhorar. Deus é liberal? É. Só que para o Jonadab, Deus também libera sexo entre irmãos. Deus também libera você ter relações sexuais com quem você está com vontade. Não, glória a Deus vai sumir, eu tenho certeza, mas não tem nenhum problema. Para o Jonadab, Deus é liberal? Sim. Inclusive Deus é liberal para você encher a cara. Deus é liberal para o Jonadab? Sim. Inclusive Deus é liberal para todo tipo de teologia porca e nojenta. O problema é a extensão da liberalidade de Deus a fronteiras onde ela não vai. O problema é o homem desejar legislar sobre Deus aquilo que a Bíblia não legisla. O problema são homens desejando dizer que Deus aceita o que jamais aceitou, que Deus libera o que jamais liberou. Não adianta. Pode ter pose de intelectual, gravar vídeo com biblioteca de 5.000 títulos atrás. Ninguém tem autoridade de dizer que Deus liberou o que a Bíblia não libera. Ninguém. Pode cruzar a perninha para a direita, cruzar a perninha para a esquerda, botar um óculosinho, botar a mãozinha no queixo. Pode posar de teólogo, de intelectual, do que quiser posar. A ninguém foi conferida a autoridade de dizer que Deus libera o que a Bíblia diz que Deus proíbe. Eu ainda acredito na Bíblia. Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Eu ainda acredito na Bíblia. As Escrituras testificam sobre Deus. Quer saber se Deus libera? Consulte a Bíblia. Quer saber se Deus aceita? Consulte a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Não é nenhum teólogo de internet que vai me dizer que Deus libera o que a Bíblia diz que Deus proíbe. Não é nenhum PhD formado por correspondência que vai dizer para mim que Deus libera o que a Bíblia diz que Deus proíbe.
Não adianta ser pseudo-intelectual nem pseudo-espiritual. Eu vou continuar dizendo: Jonadab, pegue sua teologia e leve ela para quem você quiser ouvir a besteira dela. Eu ainda acredito que Deus não libera pecado, não libera cobiça, não libera avareza, não libera bebedice, não libera sexo fora do casamento, não libera adultério, não libera inveja, não libera cobiça. Eu ainda continuo acreditando num Deus santo, num Deus puro, num Deus verdadeiro. Oh, glória a Deus! Ah, pastor, mas eu assisti um vídeo na internet. No que você quer acreditar? Pastor, eu quero acreditar que chuchu com camarão causa câncer. Quer acreditar? Procura na internet. Deve ter um maluco dizendo que chuchu com camarão é cancerígeno. A questão é no que você quer acreditar. Porque se você quiser acreditar, você não terá facilidade de construir uma ideia, uma corrente alimentada por meia dúzia de vídeos, de textos, de publicações. Você vai conseguir robustecer uma ideia até que você acredite nela. E se você contar para mais 2 ou 3, é possível que eles acreditem. E se você inclusive alugar uma loja, botar uma placa lá, e vai ter gente que vai chegar lá, vai congregar naquela maluquice para acreditar em toda a liberalidade demoníaca e antiteológica. Porque os homens são assim. Eles sempre serão atraídos por aquilo que o coração deles quer. Então, se eu sempre quis fazer e agora arrumei um pai espiritual para me dizer que Deus libera, então esse cara é o cara. Não vai embora não, fica aí. Eu sempre quis viver uma vida de pecado, e agora eu arrumei um perturbado mental para me dizer que tem um texto do grego que valida. Aí eu vou dizer: esse cara é teólogo. Porque eu quero ser sem vergonha, eu quero ser picareta, eu quero ser imoral, quero ser sacana, quero ser safado, eu quero enxergar, eu quero. Aí eu acho um picareta que me arruma um texto traduzido do quinto dos infernos para normatizar, legalizar, trazer beleza, pureza, santidade, verdade, para normatizar uma coisa que a Bíblia chama há mais de 2000 anos de pecado. Mas só que o cara conseguiu. Eu vou olhar para esse cara e vou dizer assim: é tudo que eu aprendi até hoje, todas as escolas dominicais que eu frequentei, todas as mensagens bíblicas que eu ouvi, todos os cultos de ensino que o meu pastor pregou, tudo isso não vale nada. Esse cara aqui é bom. Esse é o cara que eu vou seguir. Esse cara eu vou ofertar na vida dele. Esse cara, fica aí, hein? Esse cara agora eu vou primiciar na vida dele. Esse cara vai me mentorear. Quanto é que custa para ele me mentorear? Eu quero ser mentoreado. Você quer ser mentoreado pelo sagaz? Pelo safado? Por que você quer ser mentoreado? Pelo cara que não consegue mentorear nem a congregação de 3 crentes que mora dentro da casa dele? Aleluia! Glória a Deus! Então veja, esse é o problema. Jonadab era sagaz, diga sagaz. Jonadab tinha um conceito distorcido sobre a liberalidade de Deus, um conceito amplificado. Só que Deus nunca deixou ninguém amplificar conceito nenhum. O que eu libero está aí, o que eu aceito está aí, o que eu não aceito está aí. E o que eu faço? Mergulha nisso aí, molda a tua vida nisso aí. Eu não vou mudar, assim diz o Senhor, por causa de você, nem por causa de ninguém. Eu sou isso daí, o Evangelho é isso aí, o Espírito Santo é isso aí, a doutrina é essa aí, a Bíblia é essa aí. Pega a tua vida e entra nisso aí. Aí ele diz: me parece dificultoso fazer coisa alguma. Diga comigo, dificultoso. Você sabe que a Bíblia é um livro muito simbólico, né? Tem muitos símbolos na Bíblia. Esses símbolos, eles nos dão autoridade para perceber algumas questões muito interessantes. Se tem uma coisa espiritualmente linda, uma coisa sobre Deus que você já percebeu,
é que Deus manifesta a sua misericórdia na estrada da vida do homem, através da quantidade de placas de retorno que ele coloca. Vou falar de novo. Deus manifesta a sua misericórdia na estrada da vida do homem, na quantidade de placas de retorno que Deus coloca. Toda placa de retorno na estrada da vida do homem é Deus dizendo: estou te dando mais uma chance. Mas você já passou pela situação de você perceber que você tem que voltar? Aí de repente tem uma placa de retorno e você perde o retorno. Aí um outro retorno vai ser daqui a 50 quilômetros. Só que nesse inteirinho pode furar um pneu, pode acabar a gasolina. Então na primeira placa de retorno que você enxergar, se você já sabe que tem que voltar, não demora mais. Pega ele e volta. Tem algumas placas de retorno na vida de Aminon. Tem algumas placas de retorno na vida de algumas pessoas que estão hoje aqui. A primeira placa de retorno, ele mesmo diz, ele diz assim: me parece dificultoso fazer coisa alguma. Ele diz: é difícil chegar ali, hein? Rapaz, querer eu quero. Meu coração me diz que sim. Eu durmo e acordo pensando nisso, mas eu percebo que é dificultoso. Agora atenção, como é o nome da menina? Tamar. Qual é o nome dela? É por isso que eu lhe falei, olha os símbolos da Bíblia, as representações, olha os códigos. Como é o nome dela? O que significa Tamar? Palmeira. Ele olha a palmeira e diz assim: é difícil. Claro. Você já viu alguém subir facilmente numa palmeira? Olha o código. Ele diz: é difícil. O que é difícil? O acesso, a conquista. É difícil colocar a mão. É difícil chegar lá. É difícil me apropriar disso. Mas por quê? Porque naturalmente a placa de retorno já estava ali. Era Deus dizendo: sabe por que é difícil? Porque esse não é mais um daqueles desafios que você deve transpor. Esse é uma daquelas dificuldades que você deve entender que sou eu te dizendo: isso não é para você. Só que o problema é que nós estamos tão viciados na transposição dos obstáculos. Nós acreditamos que tudo que aparece diante de nós como dificultoso é para ser rompido, é para ser vencido. E aí, na verdade, Deus codifica algumas coisas no nosso caminho, mas a gente olha aquilo e diz assim: não, eu vou continuar tentando. Aí você até pede para Deus ajudar você a passar por um obstáculo que era Deus te dizendo: botei isso aí para você saber que você não deveria chegar do outro lado. Pastor, mas eu quero subir. Você está vendo que é difícil. Você está vendo que isso é problemático, que é danoso. Você inclusive já tentou subir umas 3 vezes, tomou 3 tombos, chegou em 3 Santa Ceia aqui todo ralado. Aí no outro dia você olhou a palmeira de novo. Vou tentar mais uma vez. Eu vou improvisar uma escada. Pegou umas ripas, porque a nossa engenhosidade para criar caminhos inexistentes, para viabilizar coisas que não são para nós. Aí pegou umas ripas, pregou umas ripas, fez uma escada, deu um passo, deu 2, a ripa quebrou, tomou-lhe um tombo de novo. Aí chegou todo arrebentado na outra seleção. Mas um dia, talvez, depois de muito esforço, tentativa, muita cara quebrada, ele chega no ponto mais alto da palmeira. Como chama? Copa. Ele chega na copa da palmeira para descobrir uma coisa simples: ela não tem fruto. Todo o caminho e toda a escalada lhe fizeram descobrir que tudo isso sempre foi inútil e em vão, porque aquilo que você perseguia nunca foi para você, e por não ser para você, nunca teve nada a oferecer. Me parece, nas palavras dele, dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Olha o código. Quem está aí, diga amém. Vamos ver se você está aí agora. Quantos anos tem Tamar quando isso acontece? 15. Quantos anos tem Amnon quando isso acontece? 22. Vou de novo. Quantos anos ela tem? Quantos anos ele tem? Qual a distância entre os números 15 e 22? Vamos de novo.
Qual a distância entre os números 15 e 22? 7 na Bíblia é símbolo de quê? Então a perfeição estava onde? Na distância. Vamos de novo. Quantos anos a menina tinha? Quantos anos ele tinha? Qual é o número na distância entre os dois? 7 na Bíblia é símbolo de quê? Então a perfeição estava onde? Pastor, de quem? Você sabe. De onde? Você sabe. Deus só me trouxe aqui para te dizer: o único jeito de manter a perfeição é mantendo a Sabe por que coisas que você demora tanto para construir em Deus você perde em 5 minutos? Porque você não entendeu ainda. Sabe por que Deus fala contigo um congresso como esse, uma mensagem, vem um louvor, outra mensagem, Deus te pega, te dá, te chama, te segura, aí te enche, te mergulha, te esvazia, te dá graça, te dá poder, pum! Você sai uma pintura linda, mas não consegue entender que é tudo muito sensível. Quebrou a distância, arruinou a perfeição. Algumas perfeições só poderão ser mantidas mediante a manutenção da. Então olha para o teu vizinho, fala para ele: você sabe de quem? Você sabe de onde? O único jeito, fala para ele, de não perder o que Deus está te entregando aqui é mantendo a distância. Não, pastor, eu não vou manter distância não, porque eu preciso mostrar que eu posso. Eu não vou manter a distância porque eu preciso provar que eu tô crente. Não, pelo contrário, eu vou fazer assim, ó. Eu vou chegar no precipício e vou fazer assim. Porque eu preciso mostrar para todo mundo que eu tô crente. Não, eu não vou fugir, não vou me esquivar. Você não entendeu? A coisa é delicada demais, meu irmão. É sensível demais. Ah, mas não gostaria que fosse assim. Lamento, é assim. Para construir uma vida, para destruir. Ah, mas eu acho que isso é muito cruel. Constrói um testemunho na igreja, na sociedade. Seja um cara crente. 1 ano, 5, 10, 15. Paga preço, jejum e oração. Se envolve, se entrega para uma noite de pecado. Acabou. Como assim, pastor? Acabou? Como assim acabou? E a graça? Está lá. E o perdão? Está lá, mas o que você construiu, agora você vai ter que começar de novo. Vai remar de novo. Vai construir testemunho de novo. Vai construir credibilidade de novo. É tudo muito sensível. Vou te dar um exemplo. O cara está trabalhando numa tela há 10 anos. 10 anos trabalhando numa tela. Trabalhando exaustivamente até alcançar já estou encerrando, até alcançar aí num fim de tarde ensolarado, ele pega seu pincel e faz assim, ó. Aí ele olha e diz assim: acabou, está perfeito. 10 anos da minha vida trabalhando nessa tela, está perfeito. Ele está cansado, exausto, mas está feliz. Tem um toalete logo ali próximo ao estúdio. Ele entra, vai lavar seu rosto, sensação de dever cumprido. A esposa estava recebendo uma amiga com seu filhinho. O filhinho entra no estúdio e pega uma canetinha. Vai lá na obra que o cara penou 10 anos para chamar de perfeito e faz assim, ó. Tá bom. Mas isso é cruel, mas é assim. Mas não deveria, mas é desse jeito.
Mas eu não quero. Então mantenha os infantis distantes. Mas eu não quero estragar o que eu pintei. Então não dê elementos na mão de irresponsável. Mas eu não quero comprometer aquilo que eu construí. Então tira os pincéis da mão das crianças. Então para de se cercar de gente irresponsável que vai lá na tua vida, vai lá na tua tela e dá qualquer pincelada, porque para eles não importa o que você construiu, nem o quanto durou, nem o quanto foi difícil. Eles vão lá e estragam tudo. Eu não quero esse tipo de gente na minha vida. Eu quero estar me cercando de gente que valoriza meu esforço, sabe o que eu demorei para chegar aonde eu cheguei, gente que vai me ajudar a construir o conceito da perfeição. Grita bem forte, distância. Estende a mão comigo assim, diga distância. É o único remédio, é o único jeito de manter a perfeição. Você sabe de quem? Você sabe de onde. Eu encerro dizendo que o sagaz, que é o facilitador, olha para mim não e diz assim: você não sabe como fazer, mas eu sei. Cara, more, vai para casa, finge que está doente e fala para o seu pai que você não come nada da mão de ninguém. Você só vai comer se a Tamar for fazer a comida. Picareta. Aí esse menino vai e fala para Davi. Fala para quem? Não vai embora não. Para quem? Um molecão de 22 anos, tá com um plano na cabeça, sacana. Ele chega no homem segundo o coração de Deus e fala para esse homem assim: eu preciso, estou muito doentinho, muito fraquinho, só vou comer se a Tamar fizer a comida. Sabe por que Davi, homem segundo o coração de Deus, o cara experiente, cascudo, irmão, sabe o que ele fez? Tá bom, meu filhinho, ó, meu filhinho está tão doentinho, ele é tão santinho, ele é uma bênção, não passa nada de ruim na cabeça dele. Davi consentiu, autorizou, incentivou, fez tudo acontecer, mandou Tamar para lá para fazer a comida. Pastor, mas o que o senhor está querendo dizer? Isso que você está pensando. Um homem maduro e segundo o coração de Deus tomou uma volta de um moleque sacana de 22 anos. E por que tomou? Paizão, ô paizão, ouve. Porque Davi caiu no erro clássico que os pais caem. Eles pensam que o filho dele, meu filho, não, meu filho, crente, meu filho, eu ensinei. Eu acho interessante porque parece que você esquece. Quando você tinha 20 anos, quando você tinha 15 anos, é pena que as irmãs estão aqui, senão eu ia lembrar algumas coisas. Pena não, estou muito feliz que vocês estão, tá? Só estou querendo dizer que eu vou ter que pular essa parte. Mas em suma, a questão é que parece-me que alguns pais acham que alguns filhos têm algum tipo de déficit hormonal. Acho que esse menino tem pouca testosterona. E aí a gente vai permitindo que eles se apresentem, se exponham, se envolvam a certos níveis, atmosferas, pessoas, universos de sensualidade, de lascívia, de imoralidade, de pornografia. Por quê? Porque ele não. É um menino crente, é um menino bom. Ok, glória a Deus, criou bem. Menino é crente, menino é bom, aleluia. Mas ainda é um menino. Davi tomou uma volta do filho de 22 anos. E aí o negócio estava pronto. Amnon dentro de uma casa, Tamar cozinhando bolos. É o texto que diz que ela estava fazendo bolos no forno. Atenção, ele vai fazer duas coisas, eu encerro. Primeira, ele mandou esvaziar a casa. Todo mundo que estava perto dele, ele disse: sai. Agora olha para mim, quem foi que perguntou? Por quê? Ninguém. Pergunta, por quê? Porque eram todos serviçais.
Por que espertamente muita gente só se cerca de serviçais? Por que malandramente muita gente só... Desculpa malandramente, que eu sou carioca. Por que malandramente muita gente só se cerca de executores de ordens? Por que malandramente muita gente só se cerca de pessoas que não questionam o que ele pede e o que ele manda? Porque é exatamente isso que ele não quer. Ser questionado no que pede nem no que manda. Quando você percebe uma pessoa que ela nunca quer estar perto de alguém que saiba mais do que ela, desconfia. Se você perceber uma pessoa que ela sempre quer estar cercada de quem sabe menos do que ela, porque quem sabe menos você enrola, você cria um embrólio teológico, fala que é do grego antigo. Olha para vocês assim, glória a Deus, estou sentado aos pés de Gamaliel. Então, numa ação sorrateira, numa ação canalha, muita gente se cerca apenas de subalternos, gente que sabe menos, gente espiritualmente inferior, gente com menos trajetória, menos história, menos experiência, menos dinheiro, menos autoridade, menos relevância social. Por quê? Porque aí eu posso mandar esvaziar a casa, posso atender ligações secretamente, posso dizer que uma mensagem não sumiu, mas some, é porque meu celular tem a tecnologia aqui. Então fica fácil manipular as pessoas quando você sempre olha na perspectiva de quem está por cima. Aí você engana, manipula, manda esvaziar a casa, encher de novo, vive na obscuridade, vive na sombra, atende ligação de forma oculta, vê coisas, esconde coisas, mantém senhas ocultas, senhas secretas. Por quê? Porque é fácil quando você se cerca de gente que nunca vai te perguntar por quê. Quer andar em paz? Quer ter uma história de bênção, de sucesso? Faça questão de sempre ter gente perto de você que sabe mais do que você, é mais crente do que você, tem mais experiência e mais vida com Deus do que você, porque essas pessoas são aquelas que vão ter a coragem de, em algum ato estranho seu, lhe olhar nos olhos e te perguntar: por que você mandou esvaziar a casa? Por que você ficar sozinho com o Tamar? Por que você mandou ela vir aqui fazer comida? Por que você está vestindo essa roupa? Por que você está em cima dessa cama? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quando a gente esvazia os nossos mundos das pessoas que têm autoridade de questionar, nós perdemos a capacidade de crescer. Mas quando nós enchemos o nosso mundo de gente que tem o poder e a capacidade de questionar nossas atitudes, de fomentar nossa melhora, de nos dar umas enquadradas, uns amigos para dar umas enquadradas na gente, aí, meu irmão e minha irmã, o caminho do livramento está aberto diante de você. Quem me ouve, diga glória a Deus esta noite. Repita após mim: o bolo estava no forno. Última placa de retorno. Porque qual era o plano? Quando o bolo assar, ela vem trazer. Quando ela vier trazer, eu mando todo mundo embora. Quando todo mundo for embora, eu agarro ela. Só que para isso o bolo precisava terminar de assar. Tem um tempo aí. E esse tempo onde o bolo termina de assar é a última placa de retorno que Deus coloca. Só que alguém ainda não entendeu o quê? Que algo pode estar muito encaminhado, mas enquanto o bolo não está pronto, ainda dá tempo de sair. Deus me trouxe de longe, para vir aqui te dizer uma coisa: você não está tão comprometido a ponto de não poder sair. Você não está tão enrolado a ponto de não conseguir se desenrolar. O diabo pregou essa mentira para você. Ele te disse: não dá mais para voltar. Agora é ladeira abaixo, vamos ver no que vai dar. Depois a família entende, depois a igreja perdoa. Deus me trouxe. Eu podia ter escolhido 200 mensagens muito mais fáceis de pregar, mas eu tenho um compromisso com aquilo que Deus me mandou entregar. Esse bolo não vai assar no forno. Essa ideia vai ser interrompida. Esse caminho vai ser cortado. Esse pensamento vai ser neutralizado. Tem livramento de Deus na noite desse sábado. Quem acredita?
só faz barulho de glória a Deus e aleluia. Quando ele segura na mão dela, eu não posso deixar de falar isso aqui. Quando ele segura na mão dela, ela olha para ele e diz assim: não, não faças tal loucura, não sejas como um dos loucos de Israel, porque não se procede assim em Israel. Mas foi uma atrás da outra. Primeira exortação que a menina deu: não faças tal loucura. Segunda: não sejas como um dos loucos de Israel. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque veja, qual é o grande problema? Ou um dos grandes problemas? É porque em Israel também tem louco. Fala para o seu vizinho: em Israel também tem louco. É verdade que isso dificulta, mas Deus já vinha preparando a gente. Jesus já está preparando a gente com o negócio do trigo, do joio. A Bíblia sempre preparou a gente para saber o seguinte: vai ter os loucos. Vai ter o louco que vai, o louco que faz, o louco que pega, o louco que aceita, o louco que assina. Pastor, mas eu conheço um cara que ele sai do púlpito louco. Mas eu conheço um que dizem que antes dele ir pregar, ele passa louco. Você acha que eu digo isso com alegria? Não digo, mas quer ouvir uma verdade? Em Israel tem muito louco, fazendo loucura, indo pelo caminho da insanidade. Pegou essa informação? Guardou? Está aí? Agora toma uma decisão. Quem você prefere ser em Israel? O príncipe ou o louco? Você quer se orientar pelo exemplo do louco? Vá em frente. Eu prefiro me orientar pelo exemplo dos príncipes. Eu prefiro ser um príncipe a ser um louco. Eu não fui chamado para ser louco, eu fui chamado para ser príncipe. Eu não me oriento pela conduta do louco, pela fé do louco, pela ética do louco. Eu me oriento pela conduta do príncipe. Eu creio que o que Deus me chamou para ser e para fazer não são as loucuras. Eu não vou para o manicômio de Israel, eu vou para a mesa do rei. Este é o meu lugar. Por quê? Ela diz: porque não se faz assim em Israel. Ela está dizendo: esse não é nosso método. Esse não é nosso jeito. Não é assim que as coisas funcionam aqui. Essa mentalidade é do Egito. Essa mentalidade é da Babilônia. Isso não é coisa nossa. Nosso proceder não é assim, não é violento. Nosso procedimento não é desse jeito. Em Israel não se age com brutalidade, com truculência e nem com violência. Isso aqui é Israel. Convido você na noite desse dia a se atentar para o fato de que você está em Israel. Aqui os métodos são próprios. Nós temos uma ética própria. Temos uma moral própria. Isso aqui não é Babilônia. Isso aqui não é Egito nem Síria. Isso aqui é Israel. O modo de viver, o parâmetro ético do Egito não funciona aqui. Eles podem fazer lá, não fazemos aqui. Podem proceder lá, não procedemos aqui. Aqui trabalhamos com a ética da cortesia, com os relacionamentos. Aqui se dá bom dia, paz do Senhor. Aqui se trata porteiro, manobrista com gentileza, porque é crente e vai morar no mesmo céu que você é. Aqui se procede com lisura, com educação. Aqui se compra e se paga. Aqui se honra a palavra, se honra a aliança, se honra compromisso. Aqui se marca e comparece. Diz que é 7, então é 7. É 9, então é 9. Israel tem seus códigos, sua ética, seu manual. E eu dou glória a Deus e aleluia, porque não sou da Babilônia, eu sou de Israel.
Discirna os códigos morais do lugar que você está. Discirna os códigos éticos do lugar que você está. Isso aqui não é bagunça, isso aqui é Israel. Vai ter muita gente que vai precisar apanhar um pouquinho ainda até entender que os códigos éticos da sua família não são os códigos éticos de Israel. O que você viu acontecer no meio dos seus irmãos, aqueles seus tios, malandro, promíscuo, sem vergonha, tarado, sabe? Aqui é Israel, campeão. Não traga a lógica ética de lá de fora para empregar aqui dentro. Honre compromissos. Honre as meninas que você quiser cortejar. Honre os pais delas. Não seja sem vergonha. Entre como homem, saia como homem. Se não é homem ainda, então nem entre. Hoje Deus vai impedir. Por favor, diga bem forte a palavra que eu usei no final. Ele vai o quê? O que ele vai? Através da ação incisiva do seu espírito e da sua palavra, ele vai impedir alguns futuros e destinos que já estavam traçados, já estavam alinhados, algumas tragédias que estavam anunciadas, algumas covas que já estavam abertas, alguns laços que já estavam preparados, ruínas que já estavam perfeitamente prontas, lápides que já estavam escritas. Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou impedir, eu vou arrancar com raiz e tudo de dentro do teu coração, todo sentimento que te arruína, todo desejo que quer te matar. Eu vou te colocar no lugar que é teu, na mesa para qual eu te dei direito. Vou colocar você na cadeira, vou te servir, vou te alimentar, vou te nutrir, vou te levantar, vou te encher do meu espírito, vou te dar minha lógica, minha conduta, minha moral. Você vai se pautar pela minha palavra, pelo óleo da minha unção. Você vai ser diferente nessa sociedade, vai ser um homem de respeito, de autoridade, cheio do Espírito Santo. Quem acredita nisso tudo que eu falei, dá um pulo dessa cadeira agora, fica de pé do seu oh, minarahana ko minarasando chove calabachanda lamai e ala cachome cantre que biser de toricanto como de que levassai Orianai astere coma nuri canta lá machando rebalabagalabarubire cantarama cantarama ori que mendere bachandarama cobadaraché. Você é macho pra quê? Ah, eu sou macho para dar tapa na mesa lá de casa. Sou macho para quê? Ah, eu sou macho para dar chute no cachorro. Você é macho para quê? Eu sou macho para bater a porta forte. Pá! Não, eu estou perguntando se você é macho para reconhecer que você entrou aqui nessa noite e tem alguma coisa aqui dentro, que eu não vou pegar um microfone e te perguntar o que é, mas tem alguma coisa aqui dentro. Você sabe que está roubando teu sono, tua paz, roubando tua comunhão com Deus, com os irmãos. A essas alturas você já percebeu que está te fazendo mal, não é de Deus, não é para o teu bem, não é para a tua alegria, é laço do maligno. E ou você pega o retorno hoje, ou você capota na próxima esquina. Você é macho?